Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você aonde você estiver. Muita paz, muita saúde, muita alegria para todos vocês que amam a Deus, que amam o próximo, que amam a obra de Deus, você que se preocupa com a obra de Deus, se preocupa com você mesmo, né? Então, irmãos, eu vejo muitos pastores, missionários, profetas, bispos, dizer que se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Porque roubará o homem a Deus, tal, mas vamos entender essa palavra. Irmãos, primeiramente, o dízimo não é da lei, viu? Eu tenho que ser verdadeiro com você. Eu não posso mentir para você e nem para mim mesmo, e nem para ninguém. O dízimo não é da lei. Por quê? Porque a lei foi depois de Abraão. E a Bíblia diz que entre Abraão e Melquisedeque teve devolução de dízimo. Então vamos entender isso, né? Vamos entender. Não adianta eu dizer aqui uma coisa para agradar você, para tirar o peso da sua consciência, mas depois dizer para você que o dízimo é da lei. Porque não é. Porque a lei foi no tempo de Moisés. E Moisés foi bem antes de Abraão, né? Para quem não sabe, quando Moisés saiu da terra do Egito para ir para a terra prometida, ele pegou o restolho do cadáver de José, que era filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Ou seja, José bisneto de Abraão. Então, a lei foi no tempo de Moisés. Então, é fácil de entender, né? Mas eu também não posso dizer para você que se você não dizimar, você vai para o inferno. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque a salvação não vem de obras. A salvação, ela vem da graça que Cristo derramou o seu sangue lá na cruz, né? Lógico que o dízimo e a oferta leva você a prosperar, né? Por quê? Não porque é dízimo, porque existe a lei da semeadura. Quem planta, colhe, quem dá, recebe. Ou seja, nós temos que entender isso. Até porque o dízimo era para a tribo de Levi, que na repartição das terras não tiveram terra. As outras tribos tiveram terra, mas a tribo de Levi não teve terra. Então Deus deu uma ordem para o povo dizimar para a tribo de Levi. Lógico que hoje nós temos a tribo de Judá, que é a tribo de Jesus. Mas deixa eu dizer para você, é pecado eu dizimar? Lógico que não. É uma bênção para você. O que eu quero dizer aqui para você nessa mensagem é que não é obrigatório. Como muitos bispos falam aí, você vai para o inferno, você vai perder a salvação. Ou seja, se eu disser para você que você vai perder a salvação por não devolver o dízimo, eu vou estar dizendo para você que a morte de Cristo não foi suficiente para te salvar. E eu não posso fazer isso. E eu não posso fazer isso. Estou aqui arrumando aqui a luminária, irmãos. Tá? Lógico que o dízimo e a oferta leva com que você venha prosperar mais. Não porque Deus faz acepção, não. Porque é a lei da semeadura. A Bíblia também fala da lei da semeadura. É plantando que se colhe, é dando que se recebe. E o dízimo e a oferta não é proibido. Principalmente a oferta, né? Que fala muito no Novo Testamento. O que eu estou dizendo aqui? Que o dízimo, quem ama a obra de Deus, quem ama a Deus, nunca vai deixar de dar o dízimo, ou devolver o dízimo. Não por obrigação, não por constrangimento, porque tem medo de morrer, de ir para o inferno, não, mas por amor. Por amor à manutenção, à obra de Deus. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 2,
versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de homem, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele, ou andássemos nela, na graça de Deus. Então, se você vê um bispo, um apóstolo, um pastor, você vai para o inferno se você não dizimar. Não, nada disso. A única coisa que pode acontecer é aquela palavra da lei da semeadura. Aquele que planta, colhe. Aquele que dá, recebe. Né? Por exemplo, Lázaro, o leproso, foi para o céu com lepra, doente, na miséria e tudo. Nem todo o povo de Deus aqui na terra vai prosperar. Por quê? Porque não tem força de plantar a lei da semeadura, financeiramente falando. Dizimar, ofertar, né? Porque o dízimo ainda existe, gente, mas não é obrigado. A oferta, a Bíblia menciona muito no Novo Testamento. Só que eu digo para você mais uma vez, a prosperidade, as bênçãos materiais que nós recebemos aqui no mundo, vem de uma semeadura, do que você planta, do que você dá. Agora, para ser salvo, não. Jesus, ele te salvou lá na cruz do Calvário. Repetindo, o leproso, Lázaro, foi para o céu. Leproso, pobre e miserável. Né? Então, é Cristo quem nos salva. É a graça de Cristo quem nos salva. Que Deus abençoe.